Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, meus queridos? Vamos orar, né? Nesta manhã, Deus vai abençoar, usar aqui o nosso irmão Vitor, ele que vai ministrar essa lição de hoje. Eu sei que vai ser uma bênção, né? Vamos orar para Deus abençoar e falar conosco, né, irmãos? Pai, em teu nome santo, Senhor, nós fazemos agora, Senhor, meu Pai, essa oração, confiando, meu Pai, que o Senhor vai estar usando grandemente o teu filho, o teu servo, nesta manhã, para transmitir, Senhor, esta palavra, Pai. Nós confiamos, em nome de Jesus, o Senhor possa, de maneira especial, falar conosco através do teu servo, teu instrumento. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, Vitor Pacheco. Paz do Senhor a todos. Queria agradecer ao pastor Aneir pela oportunidade de estar aqui. E hoje, como me foi incumbida a missão de passar essa lição 2, que diz Esther, um espelho para o cristão de hoje. Amém? Textuário já foi lido, verdade aplicada já foi lida, os objetivos da lição já foi lido. Eu queria passar primeiro com vocês um resumo bem breve de como que funciona a história de Esther, do que aconteceu na história de Esther. Eu sei que todos aqui já devem ter lido ou irão ler também, mas eu queria passar um resumo bem breve para a gente ficar mais introduzido na história de Esther, no livro de Esther. Amém? A história de Esther ela se iniciou mais ou menos em 483 a.C. e ela viveu no reino da Pérsia, e o rei era Assuero, também conhecido como rei Xerxes. E Esther era uma jovem órfã que foi adotada pelo seu primo Mardoqueu. E Esther era uma mulher muito bonita, tinha muita bravura e lealdade pelo povo judeu. E até então, rainha Vasti, ela era a atual rainha na época, e então ela desobedeceu, desacatou uma ordem do rei e foi destituída do seu posto de rainha. E então o rei manda convocar as mulheres mais belas, as virgens mais belas do seu reino, e aí ele manda convocar todas elas para participarem de um evento. Durante um ano elas ficariam se embelezando, fazendo tratamentos estéticos, esse tipo de coisa já nessa época, e para que dentre elas ele escolhesse a rainha, a nova rainha. E Esther, ela consegue o agrado do rei mais do que todas as outras. Ela foi submetida a um tratamento de beleza durante um ano, mas ela já tinha algo que as outras não tinham, que era a beleza interior. E então ela alcança a amabilidade do rei, ela alcança o coração do rei. E então ela é coroada no lugar de Vasti como a nova rainha. E foi feito um banquete para celebração, para passar o trono para ela, para passar a coroa. E até que tudo ia bem. Até que um dia um homem chamado Amã, amém, um homem chamado Amã, que era um importante príncipe do exército persa, ele disse que vai fazer um holocausto dos judeus. Já desde aquela época existia essa vontade, essa sede por exterminar o povo judeu. E, segundo o livro de Esther, diz que ele queria exterminar o povo judeu devido a Mardoqueu, que não se curvou a ele, não quis se curvar a ele. E então, ele vai até o rei Assuero, e o rei Assuero cria um decreto autorizando a exterminação do povo. E então, o Mardoqueu, que é o pai adotivo de Esther, ele vai até a Esther e pede para ela interceder junto com o rei pelo povo judeu. Então, muito importante a gente salientar que ela não poderia entrar na presença do rei de forma alguma. De nenhuma forma ela poderia entrar na presença do rei sem autorização. E ela teria que entrar na presença do rei porque ela já tinha uma estratégia traçada para que ela conseguisse dar a volta por cima dessa situação. Então, ela convoca todos os judeus para fazer um jejum de 3 dias, e após esses 3 dias, ela entra na presença do rei. O rei não sabia que Esther tinha origem judaica, e após esses 3 dias, ela entra na presença do rei,
E o rei pergunta para ela o que ela deseja, e diz que ele daria a ela até metade do reino dele. Amém? Então, ela diz a ele que ela só veio convidar para um banquete que ela preparou, junto com o rei e o príncipe Amã. E então, lá no banquete, ela resolve fazer um novo banquete. Ela solicita um novo banquete para o dia seguinte. Ela faz esse novo banquete no dia seguinte e lá ela expõe tudo o que está acontecendo. Ela expõe que o povo dela, o povo judeu, ele está sobre a chance de ser exterminado e que Amã era o mandante. Então o rei fica furioso, ele fica extremamente furioso, ele sai da presença, ele sai ali do lugar onde está acontecendo o banquete e vai para o jardim do palácio. Então, Amã, desesperado, ele se joga aos pés de Ester, ele se joga no colo de Ester, implorando pela própria vida. E então, quando o rei volta, Amã está debruçado sobre o colo, sobre o divã de Ester, e o rei entende que ele estava tentando estuprar a princesa. Estava tentando estuprar a princesa, e então o rei já entende dessa forma. Desculpa. O rei já entende dessa forma e ele pede para que seus homens, os soldados do rei, eles coloquem uma carapuça em Amã e que mandem enforcar ele na forca que ele fez para matar Mardoqueu. E então Amã é morto e como o rei não podia romper o decreto, ele não podia rasgar o decreto, Ester convence o rei de que fizesse um novo decreto para que o povo judeu pudesse se defender. E esse é mais ou menos um resumo do livro de Ester. Então, isso aí nos mostra que Ester tem alguns pontos fortes e muitos êxitos. Ele nos mostra que a beleza e o caráter de Ester tocaram o coração do rei, conquistaram o coração do rei, esse foi um ponto muito importante, e isso aqui já nos remete a um exemplo muito claro, de que não adianta a gente ter beleza, não adianta a gente ser bonito por fora e ser vazio por dentro. Afinal, o coração é uma casa, e uma casa vazia apodrece e um dia ela cai. Outro ponto forte da Ester é que ela combinou coragem com cuidado e planejamento. Não adianta você querer desbravar sem um planejamento. A gente sabe que a nossa fé ela é capaz de mover montanhas, mas a gente precisa traçar planejamento antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação. Ela estava disposta a ouvir conselhos e disposta a agir. Então, ela era uma mulher que ela ouvia, ela não retrucava, mas ela ouvia a todos que queriam dar um conselho para ela, seja mais velho, seja mais novo, e ela filtrava aquilo. E só ouvir conselho também não adianta, ela agiu, ela agia, ela colocava a própria vida em risco para poder salvar o povo judeu, para salvar o povo dela. E ela preocupava mais com os outros do que com a própria segurança. O primeiro mandamento da palavra nos diz que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E Ester, ela nos mostra esse exemplo, porque ela amou o povo judeu, ela amou aos outros mais que a ela. Ela colocou a própria vida em risco ao entrar na presença do rei, para que todo o povo judeu pudesse ter uma chance de sair livre desse extermínio que havia sido planejado. E a gente aprende algumas lições também, como servir a Deus frequentemente exige que arrisquemos a nossa própria segurança, nossa zona de conforto, nossas incertezas e nossas seguranças. Muitas vezes a gente está na nossa zona de conforto em todos os momentos das nossas vidas. A gente chega num patamar onde a gente acha que está confortável, vamos ficar por aqui. E aí Deus vai lá e manda uma tempestade, acontece uma tempestade e a gente não sabe como sair daquela situação. Mas a gente tem que entender que Deus é que está na proa do nosso barco. Ele não dá um fardo para a gente mais forte do que a gente consegue carregar. Imagina o fardo que Ester teve, ser responsável pela vida de milhões de judeus. E ela teve a coragem. Ela agiu, ela foi fora da sua zona de conforto, ela poderia se abster porque ela já estava num posto
onde ela estava junto à autoridade máxima da época, do reino persa, e mesmo assim, ela saiu da sua zona de conforto, ela não se calou e ela não fechou os olhos para o que estava acontecendo. Que Deus tem um propósito para cada situação que Ele nos coloca, não é verdade? Tudo que acontece na nossa vida tem um projeto de Deus para ela. Tudo que acontece. Me lembra uma história que eu ouvi uma certa vez, de que era um pessoal muçulmano, eles encontraram um cristão, e então eles apontaram a arma para esse cristão e falaram: agora você vai cavar a sua própria cova. Você começa a cavar, e eles deram uma colher de pau para ele, pequena. E o cristão começa a cavar, chorando, e enquanto ele cava, ele começa a lembrar que quando ele finalizar, quando ele for jogado dentro daquela cova e enterrado, ele vai estar morto e ele vai acordar lá no reino do céu, junto com o nosso Senhor e Salvador. Não é verdade? Então ele começa a cavar mais rápido, sem olhar para trás, sem olhar para o muçulmano que está lá com a arma apontada para ele. E ele cava mais rápido, e muito rápido mesmo ele consegue cavar o buraco para ele entrar lá dentro. Quando ele volta, o muçulmano está ajoelhado, chorando e falando: eu quero servir a esse Deus que faz você querer cavar mais rápido para se encontrar com Ele mais rápido. E isso é uma questão que a gente precisa ter. Será que a gente está disposto a morrer pela palavra de Deus? Será que a gente está disposto a morrer pelo que a gente acredita? Ou será que a gente vai se omitir perante as situações? Será que a gente vai se omitir perante esse mundo perverso? Amém? Embora coragem seja uma qualidade vital, cuidado e planejamento são importantíssimos. Lá em Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde andares. Amém? E aqui eu quero ressaltar 3 virtudes de Esther. 3 virtudes que transformou Esther num exemplo, num cristão exemplar. Que um deles era a amabilidade. Esther era uma pessoa amável. Ela era bonita e amável. Lá em Esther 2,15, diz que todos que a conheciam ficavam com boa impressão dela. Era amigável e se dava bem com as pessoas, o que a diferiu das outras mulheres candidatas a serem rainha. Isso diferiu Esther. Ela poderia ser bonita. Todos nós somos bonitos, afinal, nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Mas o que vai diferir é o que tem aqui dentro. O que vai nos diferir do mundo é o que tem aqui dentro. É o que a gente vai expor. A boca fala do que o coração está cheio. A gente age conforme o coração está cheio. Amém? Em 1 Pedro 3, versículo 3 e 4, diz que nada vale ser bonito por fora se você não é bonito por dentro. Deus deu a Esther beleza física, mas ela teve que aprender a ser amável. Todos nós podemos e devemos aprender a ser amáveis, pois a amabilidade é um dos frutos do Espírito, lá de Gálatas. Amém? Lá de Gálatas. Então, que aprendamos a ser amáveis, que nos coloquemos no lugar das pessoas antes de julgar, porque é muito fácil a gente estar numa posição e querer falar sobre uma outra pessoa, sobre uma outra circunstância, sem estar vivendo o que a outra pessoa está vivendo. Então, que sejamos amáveis, que tenhamos mais essa questão de que nós precisamos estar mais no centro da vontade de Deus, e ela nos indica para que nós sejamos amáveis e cuidemos uns aos outros. Amém? Segunda virtude que eu quero ressaltar de Esther, a sabedoria. Deus deu sabedoria para Esther, para ela agir da melhor maneira para salvar seu povo. Ela ouviu conselhos de pessoas mais experientes e não agia precipitadamente. Esther era uma mulher extremamente humilde. Exemplo disso é quando ela precisava revelar o plano maléfico de Amã, e graças à sabedoria em saber usar as palavras com cuidado, ela salvou o povo judeu do Império Persa, como diz lá no capítulo 7, versículo do 1 e 2. E a Bíblia diz em Tiago 1,5, que podemos pedir sabedoria para Deus. A sabedoria nos ajuda a agir de maneira certa, no momento certo. Nós aqui na Terra adquirimos inteligência. A sabedoria provém de Deus. A sabedoria de como agir em certas circunstâncias, de traçar as estratégias certas, de usar as palavras certas. Porque é muito fácil a gente pensar,
Se falar dessa forma para mim, eu vou entender. Por que se eu falar dessa forma para outra pessoa, a outra pessoa não vai entender? Isso é ter sabedoria. Nós temos que saber como nos posicionar. Nós estamos lidando com diversas pessoas diferentes. Nós somos seres humanos cheios de pessoalidades. Então, cada um é de uma forma. Nós temos o Espírito Santo que vive dentro de nós. Mas nós também temos coisas que nos diferem, que são questões inatas. Amém? Então, que nós possamos ter sabedoria em tudo que nós vamos fazer, ao traçar nossas estratégias, ao traçar nossos planos, ao conversar com a pessoa, ao pedir uma oportunidade de melhora no emprego, que nós tenhamos sabedoria na hora de apresentar um trabalho, na hora de apresentar uma reunião, de dar um discurso. Nós precisamos de sabedoria. E a própria palavra nos diz que a sabedoria nos é dada se nós pedirmos a Deus, porque Ele é o portador de toda a sabedoria. Amém? Outra virtude muito importante de Esther é a coragem. Esther precisou de muita coragem para salvar seu povo, como entrar na presença do rei mesmo sabendo que poderia ser punida com a morte. Além disso, o rei tinha aprovado o plano de Amã, e pelo fato do rei não saber que ela era judia, se ela sobrevivesse ao encontro com o rei, ela poderia ser morta junto com o povo judeu. Mas depois de jejuar por 3 dias, Esther ganhou coragem para falar com o rei na frente de Amã, como diz no livro, no capítulo 4, no versículo 15 e 16. Deus abençoou Esther por sua coragem. O rei foi favorável a Esther, castigou Amã e livrou o povo judeu da morte. Na vida você poderá encontrar situações difíceis onde é perigoso fazer a coisa certa, mas se você tiver coragem para fazer o que é certo, Deus vai lhe ajudar. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, diz que quando você tem medo, você pode se aproximar de Deus e Ele vai lhe dar a coragem que você precisa. Eu acho que a tendência, com o passar dos anos, é que o povo se acovarde cada vez mais. É o que eu sempre tenho falado, o povo tem se acovardado. Só na igreja? Não. O povo, hoje em dia, eles vivem de trincheiras. Hoje em dia, a rede social virou uma trincheira muito grande, onde você explana todo o seu ódio, destila todo o seu veneno para qualquer pessoa, sem nenhum mal te fazer. E então, assim, é uma geração covarde em diversos sentidos. É uma geração covarde. Anos atrás, 2000 anos atrás, pessoas morreram pelo que acreditavam. Ainda hoje existem muçulmanos que morrem pelo que acreditam. Muitos. Lá na China, tem cerca de 500 mil cristãos presos nesse momento por não poder adorar a Deus, ao nosso Deus. E nós aqui podemos adorar com a livre e espontânea vontade. Nós vivemos num país laico, onde a gente pode servir a Deus com o nosso coração em qualquer lugar. Se eu quiser parar ali na rua agora, ajoelhar e agradecer a Deus, eu posso. E a gente não tem exercido o nosso direito. A gente tem se acovardado perante o mundo. E que nós não nos acovardemos. A própria Bíblia diz que Deus nos dá a coragem necessária para enfrentar. Nós somos cristãos, nós fomos criados através de mártires. O nosso solo, a nossa base, foi erguida em cima de mártires, em cima de pessoas que morreram para que o cristianismo tivesse aqui hoje vivo. Para que o cristianismo hoje fosse o que é, a religião mais seguida do mundo. E hoje nós não temos coragem nem sequer de olhar no olho da pessoa e falar, você errou. A gente não tem coragem nem sequer de falar assim, você errou. A gente prefere destilar ódio usando trincheira. Exatamente. Exatamente. Exato. A gente presencia muito isso mesmo, né? Aquela vergonha de quando encontra o irmão, falar a paz do Senhor, irmão. Muito bem ressaltado, pastora. E isso é verdade, a gente tem vergonha. Não falo por todos, não falo por mim, mas tem muitas pessoas que eu sei que têm vergonha de explanar que são cristãos, que vivem uma vida dupla. Estão aqui na igreja buscando as bênçãos e lá fora vivem a sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, que sejamos corajosos para a gente poder
manter essa chama acesa, para que o avivamento caia sobre nós de novo. Porque o mundo tem esfriado, o amor tem esfriado. Mas nós não podemos deixar que as coisas esfriem. Amém? Eu quero ressaltar aqui um ponto de partida que está aí no livro. O ponto de partida diz assim: devemos ser íntegros e tementes a Deus. Em Salmos 15, diz que nós, por nossa própria força, não somos e nem chegamos perto de sermos íntegros. A integridade que temos, aqui vemos em, por exemplo, Ló, José de Arimateia, José, Noé, é porque Cristo vive em mim e em você. Deus vê a integridade de Cristo em nós. Amém? Então, nós, por nossa própria força, não somos dignos de nada. Nós não somos verdadeiramente íntegros. A nossa integridade está em Cristo, que vive em nós. Amém? O livro de Esther nos descreve de maneira afetuosa as estratégias de Deus, que agiu de modo silencioso para proteger o povo judeu dos inimigos. Lembram da parte do livro que explana que Esther ficou 1 ano em tratamento de beleza para entrar na presença do rei? Assim como Esther, nós, filhos de Deus, seremos introduzidos na presença do Senhor. Portanto, também precisamos passar por um processo de transformação através do Espírito Santo de Deus. Precisamos entender que, apesar de sermos a noiva de Cristo, ainda não estamos prontos para o casamento. Precisamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos proporciona para que nós possamos fazer a diferença e fazer o melhor para Deus. Amém? E agora eu quero começar a cobrir a questão aqui da revista. Lá no capítulo 1 diz: o papel do cristão no mundo. Esther viveu em um período em que prevalecia a imoralidade e a rivalidade. Em seu reino havia promiscuidade, libertinagem, traição, embriaguez excessiva e todo tipo de idolatria. A gente conhece algum lugar assim? Parece que esse é um fardo que o nosso planeta ele acontece de tempo em tempo, né? Ele sempre volta para esse mesmo ponto: imoralidade, alcoolismo, idolatria. Desde os primórdios, desde o povo hebreu fugindo do Egito, com bezerro de ouro, desde Sodoma e Gomorra, que foi destruída, desde o dilúvio. Parece que é um eterno ciclo vicioso. Afinal, como eu falei mais cedo, nós somos seres humanos cheios de pessoalidade. E a falta da presença de Deus que vive em nós, habitando em nós, causa com que isso seja um ciclo vicioso, de eternos e eternos erros. Por isso, toda força vem de Cristo. Não adianta nada a gente estar no mundo. Nós não estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Nós estamos nele de passagem. Aqui é só uma breve vida para o que nos espera no reino dos céus. Amém? É impossível não perceber que o nosso mundo hoje está semelhante àquele em que Esther convivia. Como uma serva fiel, ela não deixou se corromper com as coisas que o mundo oferece. Ela sabia que pertencia ao povo que tinha aliança com Deus. E você, sabe qual é o seu papel no mundo? Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E o que nós temos sido? Qual a diferença que a gente tem feito nesse mundo? O mundo de hoje a gente sabe que é perdido. É filho matando pai, é pai matando filho, é traição, é alcoolismo, é idolatria. É idolatria a cantores, é idolatria a políticos, é idolatria a artistas. Acho que alguma coisa se inverteu ao decorrer dos anos. A gente deveria idolatrar aquele que morreu na cruz por nós, né? Não idolatrar o que o mundo vem idolatrando. A idolatria hoje é um mal muito conhecido no mundo. Idolatria ao dinheiro, idolatria às bebidas, idolatria às festas, idolatria às pessoas, idolatria ao cônjuge. Então, que nós saibamos diferir, saibamos separar, que em primeiro na nossa vida vem o espaço do nosso Senhor. E todas as coisas estão abaixo disso. E que nós estejamos sempre respaldados pela palavra, porque ela é que é a nossa espada contra esse mundo. Amém? 1.1. Devemos confiar no amor de Deus. Deus disse através do profeta Jeremias: com amor eterno te amei. Ele nos criou e se importa conosco. Uma prova deste amor nota-se na vida de Esther, que tinha uma vida íntima e saudável comunhão com Deus. Deus sabia que ela não abandonaria as verdades transmitidas por seu primo Mardoqueu.
Temos observado que nos dias atuais muitos cristãos estão abandonando suas verdades. O apóstolo João deixou registrado que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso nos faz ter a certeza de que não devemos abandonar o Senhor e que a alegria verdadeira está em ter a comunhão contínua com Ele. Esther, ela esteve confiante e resiliente que o amor de Deus para a sua vida é o que iria conduzir para o lugar que Deus havia preparado para ela. Ela acreditava piamente que Deus se importava com ela e com o seu povo. Então, aqui ele deixa claro para a gente que nós devemos confiar no amor de Deus, porque o amor de Deus ele é majoritário na nossa vida. Quando a gente entende que o amor de Deus está sobre todas as coisas na nossa vida, a gente entende que a tempestade que a gente está passando, que a tempestade que a gente vai passar, que o terremoto que a gente está passando, que a gente vai passar, fazem parte do plano dele. Nós devemos amar a ele de todas as formas, em todas as situações, na alegria e na tristeza. É como um casamento. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Nós estamos aqui porque o amor de Deus, a graça de Deus nos alcançou. E que nós vejamos, nós tenhamos a certeza em nosso coração que, independente de qualquer situação, Ele nos ama, Ele nos amou e Ele continuará nos amando. Amém? 1.2. Um exemplo para os cristãos de hoje. A maneira como o livro de Esther aborda sua conduta serve de espelho para cada cristão. Ele nos ensina a confiar no Senhor acima de tudo. A Bíblia corrobora nos orientando a não amar o mundo. É por causa disso que Jesus afirmou que seu reino não era deste mundo. O crente tem que aprender a dizer não às tentações do mundo. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Em uma sociedade contaminada e nefária, é preciso que haja cristãos que façam a diferença em todos os segmentos de nossa sociedade, ao ponto de conquistarem alguns para o Evangelho de Cristo por causa de sua vida exemplar. Muitas e muitas e muitas vezes, o nosso exemplo vai salvar mais do que nossas palavras, vai atrair mais do que nossas palavras. Como a gente tem agido quando a gente não está dentro da igreja? Como a gente tem agido quando a gente está numa fila de supermercado, quando a gente acha uma carteira no chão, quando uma pessoa passa um troco errado? Como a gente tem agido quando alguém precisa de uma palavra, um conforto, quando alguém precisa de um abraço, quando alguém precisa de um colo? Como a gente tem agido quando tudo parece que vai desmoronar da vida da pessoa e ela precisa da gente? A gente julga? A gente tem julgado essa pessoa? A gente tem condenado ela? A gente tem a condenado ao inferno? A Bíblia diz que a gente tem que dizer a verdade absoluta. Então, pecado é pecado. Mas a gente tem que amar, independente de quem seja o pecador. E quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, que nós sejamos exemplos através de nossas palavras, através de nossos testemunhos e através, principalmente, das nossas atitudes. Amém. Um exemplo de fé tão grande, que a gente vai ver agora no 1.3, é o de Esther, né? O exemplo de fé tão grande foi quando ela propôs um jejum de 3 dias para entrar na presença do rei e demonstra dependência e retidão a Deus. Ela conhece nossas fraquezas, virtudes, desejos. Ele conhece nossas fraquezas, virtudes, desejos e medos. Outro exemplo de fé é Jó, que Deus chega a dizer para o diabo: tens visto meu servo Jó? Era um homem reto, íntegro e de fé inabalável. Será que nós hoje, cristãos, somos retos, íntegros e inabaláveis como Jó, a ponto de que o próprio Deus testemunhasse a meu e a teu respeito? Será que Deus hoje olha para mim e fala assim para o diabo: está vendo o Vitor, aquele meu servo? Você está vendo ele? Olha lá, ele é um exemplo. Será que nós temos sido esse exemplo? Será que o próprio Deus tem testemunhado? Será que o próprio Deus tem confrontado o diabo, nos usando como exemplo? Será que nós somos exemplos de alguma coisa? Será que nós somos exemplos dentro da nossa casa, do nosso trabalho? Será que nós somos exemplo na nossa rua, na nossa vida social? Será que nós somos exemplo de ética e caráter? Uma fé inabalável, ela vai acima de todas as coisas que nós acreditamos. A fé
ela é algo invisível. Ela é algo invisível. É o que eu sempre digo, a fé é algo que te coloca em cima de uma montanha para você atravessar. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca a ponte e você atravessa. Isso é um ato de fé. E que nós tenhamos essa fé inabalável. A Bíblia nos diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguiríamos mover montanhas. Que nós tenhamos essa fé inabalável em todas as situações. Que a nossa fé em Cristo seja soberana, majoritária. Amém? Vamos para o 2. Um exemplo de fidelidade. Em sua carta a Timóteo, Paulo escreveu: "Sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza." Esther nos dá este exemplo em sua dependência total de Deus. Esther tinha tudo para ser uma pessoa triste e desanimada. Entretanto, não é isso que vemos. Notamos que ela está firmada na palavra do salmista que declarou: "Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia." Exemplo de fidelidade é uma das características mais importantes do autêntico discípulo de Jesus. Amém? Exemplo de fidelidade. Uma das maiores formas de fidelidade a Deus está no nosso amar ao próximo e ajudá-lo naquilo que é preciso. Esther amou toda uma nação quando se dispôs a entrar na presença do rei, correndo o risco de ser morta. Abraão também mostrou toda a sua fidelidade em Gênesis 22, 2, quando se dispôs a sacrificar seu filho naquele holocausto a Deus. Com isso, nós aprendemos que, acima de nossas vontades, devemos executar a vontade de Deus. Devemos ser fiéis àquilo que Deus nos impõe, àquilo que Deus nos estabelece, nos pré-estabelece, daquilo que Deus tem para nós. Devemos ter plena confiança de que aquilo que Deus está preparando para nós é muito maior do que nós imaginamos e que nem sempre está compartilhado com aquilo que a gente deseja, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos. O pensamento de Deus está muito à frente, Ele enxerga muito mais à frente. O nosso horizonte é muito limitado e que nós possamos pedir para Deus que Ele coloque não o céu como nosso limite, mas que Ele coloque como um ponto de vista. Amém? Que o céu seja o nosso ponto de vista, que nós consigamos ver cada vez mais que Deus tem o melhor para nós, independente da situação, que nós sejamos fiéis a isso, que nós não corramos do que Ele tem preparado para nós. Amém? 2.1. Faça diferença onde você estiver. Embora vivendo em uma terra estrangeira, Esther não se deixou levar pelas influências que o mundo pode oferecer. Assim como Esther, os cristãos de hoje são peregrinos em uma terra estrangeira, pois o nosso reino não é deste mundo. Vivemos no meio de uma sociedade insensível e agressiva ao nosso projeto de vida. Contudo, não devemos ficar na defensiva, devemos pregar a Cristo a tempo e fora de tempo. Esther possuía as características que Deus espera de todos nós, sem exceção. O verdadeiro cristão tem que fazer a diferença no meio em que estiver, seja na sua igreja, no seu trabalho, em sua casa e em sua família. Precisamos ser dependentes de Deus e Ele honrará as nossas atitudes. Amém? A gente tem visto hoje que a gente é caçado, né? A nossa religião ela é caçada. A gente vê que a gente vive num mundo muito progressista, onde os valores têm se invertido. A nossa vida cristã ela tem sido ameaçada de muitas formas. Em muitos países, inclusive aqui no nosso país, nós temos exemplos disso. E quando ela não é ameaçada, como ela tem sido repudiada. Os discípulos de Jesus, eles foram ameaçados, eles foram perseguidos e eles foram mortos. Ser cristão é ter noção de que nós seremos caçados, de que nós seremos humilhados, de que nós seremos taxados como loucos, que nós seremos taxados como aquele que anda na contramão daquilo que é normal, daquilo que é comum, daquilo que é legal, daquilo que todo mundo tem feito. Nós somos perseguidos
e é nossa sina como cristãos sermos perseguidos. Nós sempre seremos perseguidos, somos perseguidos desde o princípio e continuaremos sendo perseguidos. Uma coisa que a gente não pode ser é repudiado. E o que a gente tem visto é que nós cristãos estamos sendo repudiados por diversos fatores. Muitos e muitos fatores. Que nós sejamos perseguidos, mas não repudiados pelos outros. Que sejamos exemplo de amor. Que sejamos exemplo de irrepreensão. Que sejamos exemplo de humanidade. Que sejamos exemplo de fé. Que sejamos exemplo de quem vai ser procurado quando as coisas estiverem ruindo na vida de todo mundo. Mas que nós não sejamos exemplo de uma pessoa que nós não queremos ser. Que não sejamos exemplo de coisas ruins. Que nós não sejamos exemplo de ódio, de ira, de raiva. Amém? Vamos para o 2.2. As estratégias de Deus para a nossa vida. Ao falar sobre estratégias de uma vida vitoriosa, exatamente. Exato, porque se uma pessoa é crente, é muito enganoso da gente a gente achar que uma pessoa que está fora da igreja, ela não conhece os nossos princípios. Então, quando ela vê uma pessoa que é... Pode falar, pastor. Por sermos perseguidos. Exatamente. Exatamente isso. Muito obrigado, pastor, pela participação. Pastora Cláudia, obrigado também. Mas é realmente assim que nós devemos ser. Porque se a gente não é exemplo, a gente vai ser repudiado. Porque todos conhecem os nossos princípios. Não adianta a gente falar que, não conheço. Todos conhecem nossos princípios, todos conhecem o que a gente acredita. Quando a gente externa, quando a gente coloca para fora aquilo que vai contra os princípios do que está aqui na nossa palavra, as pessoas vêm e falam, eu não quero ser um cristão para ser dessa forma. Eu não quero ser um cristão para ter essas atitudes que essa pessoa está tendo. Ela está fazendo as mesmas coisas que eu estou aqui fora, então também sou cristão. Então, que sejamos exemplos, que sejamos resilientes e que nós estejamos felizes por sermos perseguidos, mas que nunca nos conformemos por sermos repudiados. Amém? 2.2. As estratégias de Deus para a nossa vida. Ao falar sobre as estratégias de uma vida vitoriosa, ela nos vem à mente dois personagens, Esther e José. José entrou na presença do rei quando foi convocado. Esther entrou sem ser convidada. Esther foi capaz, mesmo sendo indigna, por ser judia, de tornar-se rainha da Pérsia. E José tornou-se governador de todo o Egito. Aprendemos com a história de ambos que quando o Senhor quer abençoar, Ele utiliza de várias estratégias. Quando Deus quer abençoar, o que importa de fato é a nossa comunhão com Ele. Tenha certeza de que Deus tem uma estratégia para que a tua vida seja vitoriosa. Amém? Esther era uma mulher extremamente sábia e Deus deu a ela estratégias para que conseguisse cumprir os planos dele na vida do povo judeu. Sabedoria é uma dádiva e Deus nos concede sabedoria, basta pedirmos, e com isso Ele nos dá estratégia para vencermos nossas dificuldades. Afinal, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos de sabedoria para conseguir traçar cada estratégia. Quem faz é Deus. Quem traça as estratégias é Deus. Mas para que nós possamos compreender as estratégias que Deus tem para a nossa vida, a gente precisa pedir sabedoria, a gente precisa estar alinhado com a palavra, a gente precisa estar em comunhão com Ele, a gente precisa estar junto dEle.
em todos os momentos de nossas vidas. Imagina se Esther ela tivesse sido desobediente nesse momento e ela seguisse uma linha contrária, se ela tivesse agido por impulso. No momento em que Mardoqueu fala para ela que o povo judeu estava sendo exterminado, ela imediatamente vai na presença do rei, sem essa preparação, sem essa estratégia dos 3 dias de jejum junto ao povo judeu. Poderia ser um desastre e hoje nós poderíamos não estarmos aqui. Não é verdade? Exato. Pelo poder se faz tudo, exatamente. E é o que a gente falou logo no começo, né? O poder poderia ter muito bem subido a cabeça de Esther, porque ela já tinha se tornado rainha. Ela podia muito bem ter falado: vou deixar para lá, eu não quero comprar essa briga. Mas Deus usou estratégia, tanto é que Deus colocou ela no exato lugar onde ela deveria estar, para que ela pudesse salvar o povo judeu de ser dizimado. Olha só como uma estratégia incrível. Uma rainha destituída, uma moça bonita e amável, que se tornou rainha, que agradou tanto ao rei que ele disse que ofereceria todo o seu reino para ela, se necessário, metade do seu reino para ela, se ela quisesse, se ela pedisse, para que então o plano de Deus pudesse se cumprir na vida do povo judeu e ele não pudesse ser dizimado. Isso é uma estratégia que pode ter acontecido a longo ou pode ter acontecido a curto prazo. Deus tem estratégias para nós que podem acontecer hoje mais tarde. Deus tem estratégia para nós que pode acontecer daqui a anos. Deus pode ter estratégia para nós que pode acontecer só no nosso leito de morte. Mas que toda estratégia provém dele, que toda sabedoria provém dele e que nós sejamos fiéis ao que ele tem para nós, ao que ele tem reservado para nós, para que nós possamos ser usados conforme a vontade dele e que estejamos felizes onde quer que ele nos poste, onde quer que ele nos coloque. Amém? Exatamente, não podemos nos acovardar. É verdade. Não nos acovardemos. Estejamos confiantes que o amor de Deus é acima de todas as coisas, tenhamos fé e que nós entendamos que tudo que acontece faz parte da estratégia de Deus para um plano maior. Amém? 2.3. Deus tem um propósito na vida de cada crente. O livro de Esther nos faz entender que o cristão faz parte do plano de Deus na terra. Devemos viver por meio da fé, certos de que Deus tem um propósito para cada um. Na dinâmica de Deus, sua tática é de uma vida vitoriosa para todos os seus servos. Para que o Senhor venha cumprir seus propósitos em nossa vida, precisamos basear todas as nossas ações no que diz a sua palavra. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Nós estamos no lugar certo, no momento certo. Nós não estamos atrasados e não estamos adiantados. E nós não estamos passando por nada em vão. Tudo é parte das estratégias de Deus e somos parte de um projeto muito maior e por mais que muitas das vezes não entendamos, Ele está pelejando por nós e nos conduzindo da forma que Ele quer. É Deus quem faz a vontade dEle nas nossas vidas. Nós podemos ser somente instrumentos para que algo muito grandioso aconteça, como foi com Esther. Ela foi uma peça, como se fosse um jogo de xadrez. Ela foi uma peça para que pudesse ser salvo o povo judeu. Então, nós hoje somos parte da estratégia de Deus. Deus precisa de nós em várias camadas da nossa sociedade, socialmente falando mesmo. Deus precisa de nós em todos os lugares. Deus vai precisar de nós dentro de um presídio. Seja uma pessoa que cometeu um delito, seja como uma pessoa, um policial que está lá. Deus precisa de pessoas nossas dentro do presídio. Deus precisa de pessoas nossas no alto escalão. Deus precisa de pessoas nossas, demais dos nossos, nos mais ricos. Deus precisa de nós nos mais pobres. Deus precisa de nós na limpeza. Deus precisa de nós no cuidado. Deus precisa de nós nos animais, porque tudo faz parte de um plano muito maior que Ele tem traçado há muito tempo. Não é verdade? E que nós estejamos aptos, prontos e preparados para desempenhar a nossa função no momento certo, ao que Deus tem planejado.
porque nós somos frutos de algo muito, muito, muito maior e muito mais grandioso. Amém? Vou aqui pular para o 3.1. Esther, mulher íntegra e temente a Deus, esse é o tópico 3, e 3.1. A bênção do Senhor estava sobre a vida de Esther. Por sua fidelidade espiritual, o Senhor engrandeceu Esther diante das nações. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Ela tinha bênção de Deus sobre a sua vida. Isso faz parte da promessa de Deus, que expõe: os sinceros herdarão o bem. Quando a bênção do Senhor está sobre a nossa vida, milagres acontecem. Nós somos responsáveis pelo que cativamos e também pelo que deixamos de cativar. A sede que nós deixamos alguém passar um dia pode voltar e nos afogar. Mas aquele que zela por nós é justo e há de fazer triunfar sobre os teus problemas e erguerá a tua destra em nosso favor. Que possamos ser e viver o melhor de Cristo em nós, de coração aberto e voltado a Ele, e tudo demais Ele nos dará. Amém? Nós somos um povo que estamos aqui para passarmos por diversas coisas, inúmeras dificuldades. Se a vida do crente está tranquila, tem alguma coisa errada. Se está tranquila, tem alguma coisa errada. Porque nós somos testados o tempo todo. Mas que a bênção do Senhor, a destra do Senhor está em nosso favor. Sempre, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Amém? 3.2. A vida é eterna, tesouro incomparável. Nos dias de hoje, existe um falso conceito de prosperidade mediante a isso. O homem vive buscando acumular tesouros na terra. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra. Os homens estão morrendo por tesouros perecíveis que a traça e a ferrugem consomem. Acumulam suas fortunas para, depois de sua morte, seus familiares disputarem pelos bens deixados. Porém, os servos do Senhor procuram depositar sua fé em Deus por meio de seu Filho Jesus Cristo, sabendo que o seu tesouro incomparável é a vida eterna. Deus nos dá o necessário para sobreviver. Não necessitamos de mansões, iates, carros importados. A Bíblia nos diz para não acumularmos tesouros na terra e sim no céu. Nosso maior tesouro é a nossa salvação. E a diferença entre 6 moedas de prata e uma conta bancária enorme é uma questão de ponto de vista. Que nós não troquemos a nossa salvação, que nós não troquemos a nossa vida eterna no reino dos céus por uma conta milionária, por um carro importado, por um iate, por uma mansão. Que nós entendamos que o nosso maior tesouro está lá no céu. Isso não quer dizer que a gente não pode correr atrás dos nossos sonhos, que a gente não pode trabalhar. A gente tem que trabalhar, a gente tem que descansar, a gente tem que ter a vida boa. Mas que nós entendamos que nós somos o Senhor do nosso dinheiro. Nós controlamos o nosso dinheiro e não Ele que nos controla. Não são as riquezas que nos controlam, não é uma obsessão, não é uma gana por estar em um poder aquisitivo maior, por ter um poder aquisitivo maior que nos controla. Nós controlamos o nosso dinheiro. Que nós entendamos que se Deus nos deu, porque tudo vem dele, todo esforço, tudo que nós temos trabalhado, tudo que nós temos conquistado, vem da graça dele, foi ele que nos deu. E que se ele precisar, ele vai recolher tudo. E que nós estejamos dispostos a doar tudo o que nós temos, se for por sua causa, se for por causa de Deus. Amém? 3.3, o último tópico aqui, diz que a verdadeira paz só em Jesus. A oportunidade para se ter um relacionamento saudável com Deus está disponível a todos os homens. Este relacionamento talvez não resulte em prosperidade material aqui na terra. Todavia, brotará uma paz profunda que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Para se ter paz, é preciso mais do que semear sementes financeiras no seu reino. É adotar um modo de vida e praticar uma devoção sincera e contínua a Deus. Como disse o profeta Isaías, somente em Jesus podemos encontrar a verdadeira paz, pois Ele é o príncipe da paz. Amém?
Abre aqui no telão para a gente, Efésios 2, versículo 14, por favor. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos faz um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Amém? Ele é a nossa paz. É Ele quem vai trazer a nossa paz. Muitos buscam a paz em diversos lugares, pessoas, atitudes. Mas a nossa verdadeira paz vem de Jesus. Em meio a todos os problemas, em meio à tempestade, na proa do nosso barco está o nosso Senhor, conduzindo o nosso caminho e acalmando a tempestade. Nele descansamos, nele vivemos, nele a paz é completa. E nele a paz é contínua. Mesmo quando o nosso barco estiver agitado, mesmo quando tudo estiver parecendo desmoronar, que nós entendamos que Ele é a nossa paz, que nós peçamos a paz dEle aqui no nosso coração. Porque tudo faz parte do que Ele tem preparado para nós. Porque tudo faz parte da vontade dEle. E que Ele está lá conosco, na proa do nosso barco, cuidando de nós, pegando o leme e remando por nós. Quando nós entendemos que nós somos cuidados, zelados a todo momento, quando nós não conseguimos mais caminhar, é Ele quem nos carrega no colo, é Ele quem nos conduz e é Ele que nos guia. Quando nós estamos sem bússola, quando a gente está perdido, nós sabemos que é Ele quem vai nos conduzir, nós sabemos que é Ele quem vai nos traçar em meio ao vale, em meio às sombras, em meio à morte. Que nós tenhamos plena ciência de que Ele é a paz necessária para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa existência, para o nosso dia a dia, mesmo quando tudo parecer contrário. Amém? Então, a conclusão aqui diz: aprendemos nesta lição que a nossa vitória está em um conjunto de passos e de atitudes, de comportamentos. O livro de Esther nos ensina que nossas atitudes podem influenciar no processo para sermos bem-sucedidos, como José, Esther e tantos outros. Servir a Deus corretamente é fundamental para cumprirmos nossa missão como discípulos de Cristo. Então, que nós levamos esse exemplo de Esther adiante, que nós levemos esse exemplo de Esther de como ser um cristão, porque ela foi uma cristã que deixou Deus a conduzir de todas as formas possíveis, como foi explanado na lição de hoje. Amém? Que nós tenhamos o nosso coração voltado a Deus, às suas vontades, aos seus caminhos, às suas opções, os seus caminhos, às suas vontades, às suas virtudes, a tudo. Tudo esteja entregue nas mãos dele e que nós sejamos esse cristão que Esther foi muitos anos atrás, dispostos a nos sacrificar, se necessário, pelo próximo, pelo outro, pelo reino. Amém? E esse é o ensinamento que eu queria deixar para vocês hoje. Eu peço perdão, estava um pouquinho nervoso, mas eu agradeço a todos pela compreensão, pela participação, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado mesmo. A paz do Senhor, e eu passo de volta aqui a palavra para o Abson, tá? Obrigado você, meu querido. Sucesso, viu, cara? Ó, parabéns. Eu que agradeço. Muito obrigado aí, o pastor Aneir, que confiou aí no nosso irmão querido Vitor, e foi bênção. Deus abençoe e continue usando, e nós agradecemos grandemente a oportunidade, os irmãos que compareceram aí para nos ajudar, e eu devolvo aqui para o pastor Walter finalizar. O pastor Juvenil pediu para passar para o senhor, que o senhor já passa os avisos aqui, e Deus abençoe a todos mesmo. Agradecemos a visita dos irmãos que estão conosco ali. Deus abençoe e volte sempre. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E foi sucesso.
Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Deus abençoe o Vitor, né? Talento, está aí. Aquilo que Deus vai mostrando e falando, revelando para nós com o tempo. Aquilo que nós já falamos aqui há muito tempo, vem falando aqui com os irmãos. Todos são úteis na casa de Deus. Todos têm valores na casa de Deus. A igreja é um todo. A centralidade da igreja é Jesus Cristo, não é o eu. É Jesus Cristo, é da forma de Deus. Parabéns aí, Vitor, nos deixa aí alegres, porque nós temos aí respaldo, né? A hora que precisarmos aí, sempre está. Esse é o crescimento, é aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, né, do versículo 7. Uns plantam, outros regam, mas quem dá o devido crescimento, quem é? Jesus Cristo. Ninguém é alguma coisa dentro da obra, na casa de Deus, se Deus não der o devido crescimento. Aí por isso, nos faz lembrar que a conduta moral de todo cristão, de toda família cristã, é a palavra de Deus. João 8,32 na nossa vida, na nossa mente, tem que ficar ali sempre dando um reaperto. Conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta aí das mazelas, do kit pecado do mundo, de tanta coisa que tem por aí. Lição maravilhosa essa aqui, né, irmãos? Muito, não tem muito o que falar mais, sei que os irmãos já leram aí, né? E vencermos, né, a pessoalidade, lembrar lá de João 3,33, é necessário que ele cresça e eu diminua, tirar o nosso eu, porque o secularismo tem invadido, permeado o nosso meio, e isso fazendo o quê? Fazendo uma corrida de disputa. Se Deus não der o devido crescimento, ninguém é alguma coisa na obra de Deus. Aí precisa da comunhão com Deus, precisa do critério do temor com Deus. Então, vencermos a pessoalidade, como o Vitor falou aqui, que pessoalidade? Cada um tem um caráter. No mundo do direito diz assim, ó, cada cabeça, uma sentença. Isso aí é no mundo inteiro. Cada um tem um pensamento. E aí, às vezes, na obra de Deus, existe concorrências, brigas, disputas, e isso não é necessário. É necessário que a palavra de Deus, ela perdure. O que aconteceu com Esther? Ela foi forjada, né? Ela cresceu dentro da conduta moral que toda família cristã precisa ter. O primo dela, Mardoqueu, né, o ensinou ali o estatuto, os preceitos, os conceitos, os 10 mandamentos. E aí o que aconteceu? Ficou atribuída à pessoa dela, virou uma pessoalidade dela, defender a palavra de Deus. É isso que até hoje, depois de 2000 anos, Jesus Cristo ter morrido na cruz, nós precisamos verdadeiramente deixar emblemático a verdade em nosso coração. De que forma? Conhecendo a palavra, defendendo a palavra. Deixar o meu eu de lado, é necessário que ele cresça e eu diminua. Me ajuda a lembrar um versículo, e não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Onde está isso? Me ajude, os pastores Alberto, me ajude, onde está? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse assim, sem mim nada podeis fazer. Então ninguém, esse exemplo de Esther aqui, às vezes você podemos subentender que é a insubmissão versus desrespeito. Pastor, como assim? A insubmissão de Esther, o desrespeito, ela quebrou o mundo machista, ela não podia ir na presença do rei, ela foi. Porque ela foi forjada, ela nasceu no Evangelho, então ela não se acovardou, ela teve o quê? Ousadia, porque ela conhecia em quem ela cria. Sim. Gálatas 2, coloca no telão para nós aí, por favor. Essa estrela, né, dessa curta narrativa aí de Esther, mostra uma etapa de Deus ali, o pós-exílio, né? E não os seus grandes líderes que tinha na época, né? Amã e Assuero. Assuero, ele era o quê? Mais importante, mais fama corria naquela ocasião dele do que hoje juntar o presidente do Brasil, dos Estados Unidos, da China. E ali foi uma pré-escola do holocausto judeu. Porque se Mardoqueu, que estava ali na porta do palácio, estava tendo as informações ali na porta do palácio, e chegou no ouvido dele algo que ia ali fazer uma trama contra o rei. E ele passou o recado a Esther, Esther informou
né? E isso lá na frente trouxe um benefício. De que forma? O rei reconheceu. E aí, lembra daquela frase? O feitiço virou contra o feiticeiro? Amã tramou uma situação diabólica ali e aconteceu o primeiro holocausto, né, do povo judeu, o extermínio do povo judeu. Isso implica o quê? A sapiência do maligno, do diabo. Ele planeja coisa que ele tem paciência, coisa que ele sabe, ele estuda tudo. Então ele já estava estudando, então ele planejou aquilo ali. E aí, como Esther foi forjada, foi criada na escola cristã, ela defendeu. E isso é estratégia de Deus. Tudo é estratégia de Deus, né? Então nós podemos, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É isso que nós podemos subentender aí dessa lição. Esther, mulher íntegra e temente a Deus, né? Ela sabia desse código moral. E a verdadeira paz, aonde nós encontramos? Aonde nós encontramos a verdadeira paz? Só em Deus. Quem tem o verdadeiro Espírito de Deus, não se dobra à manipulação desse mundo aí. Quantas manipulações existem por aí, caminhando, permeando o nosso meio? Manobras, né? Política religiosa. E nós não devemos nos desdobrar a isso. Nós devemos nos desdobrar na palavra de Deus. Não é isso, pastor Bessi? Devemos nos desdobrar. É esse exemplo que Esther nos deixa. Ousadia, coragem, forjada, formada na escola cristã verdadeira. O código moral dela. E o código moral nosso? A palavra de Deus para nós hoje em dia. Sem isso, irmão, nós não vamos caminhar. Nós não vamos conseguir o que a igreja primitiva, ela trouxe de exemplo, deixou de exemplo e traz até hoje para nós. Perseverança, amor, unidade, submissão, um fator aí primordial para a igreja, seja quem for, seja qual posição que estiver. Se não tiver submissão primeiro com Deus, não vai ter submissão em nenhuma atividade dentro da igreja. Vai ter? Vai acontecer? Esther foi forjada e cresceu nessa conduta moral, que nós possamos entender que a família cristã precisa dessa conduta moral que é a palavra de Deus para nós. Amém? Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe, viu, Vitor? Com certeza aí vai. Essa é a primeira de muitas que ainda virão, né? Deus continue te abençoando. A igreja precisa disso. Por isso, irmãos, nós precisamos dar valor, sabe no quê? Eu sempre falei com o pastor presidente, eu estou lutando aí, a gente peleja aí, para nós termos aí um empenho na escola bíblica dominical, principalmente um foco maior com as crianças, base. Gerar a base, a estrutura da igreja futura. Obviamente que tudo está no controle de Deus, mas aquilo que nós devemos fazer, Deus não vai fazer. Então nós devemos aí priorizar a escola bíblica dominical, os adolescentes, as crianças, fazer esse investimento, que aí vai ser forjado dentro da estrutura da palavra de Deus. E aí não precisa ficar fazendo arranjos, né? Pegando técnicas do mundo. Nós temos a maior técnica, né, pastor ABC? Maior alerta, maior dica, maior sinal para nós de conduta moral para a família cristã, a palavra de Deus, como diz o pastor Alberci, a constituição celestial. Então, por isso, valorizemos a escola bíblica dominical. Cada um tem que empenhar nisso. Ao sair daqui, tem que lembrar, domingo que vem eu vou voltar novamente. Vou convidar mais gente. Não pode ficar só ao empenho, ao trabalho da liderança, não. O que Esther fez? Ela convocou o povo para o quê? Para que ela convocou? Para um jejum específico, para ela ser capacitada para enfrentar aí diante do rei, quebrar aquela questão machista ali, porque ninguém poderia, as mulheres principalmente não poderiam chegar diante do rei. Então ela pediu, houve o quê? Sabedoria, porque há poder na oração, há poder na palavra de Deus. Então a igreja precisa investir, né, em todo aspecto que se diz aí, direcionado a conhecimento, né, a doutrina da palavra de Deus. É isso que nós precisamos entender. Deus abençoe os irmãos. Logo mais nós vamos ter aqui, né, o culto da celebração a Deus. Pastor presidente não vai estar aqui juntamente com a André, minha irmã, a Beatriz, a pastora presidente. Está lá no pastor Marcos, né? Lá no pastor Marcos, está uma festividade lá. Pastor Valteir vai estar trazendo a mensagem aqui logo mais à noite. E nós vamos estar aqui celebrando a Deus, né? Em gratidão, em ousadia, em um espírito alegre,
né? Amém? Por isso, glória a Deus. Vamos nos colocar sobre os pés, estamos dentro do horário, viu? Pastor, evangelista, pastor daqui uns dias, né? Evangelista Abs ali, nos dando a coordenada. Nós começarmos a disciplinar. E eu quero até lembrar disso, é questão do culto à noite, irmãos. Cada um que pegar o espaço, começa a ter o sensorial, a habilidade daquele tempo, para nós podermos cumprir aqui, né, a questão do tempo, aqui para nós, né, caminhar bem de comum, alegre, né? Amém? Vamos orar a Deus? Poderoso Deus, Deus maravilhoso, Deus Pai, muito obrigado por essa manhã, por essa rica palavra, que esse exemplo dessa conduta, ó Deus amado, de Esther, que perdura dentro da Escritura Sagrada, esteja, ó Deus amado, em nossos pensamentos, para que nós possamos exercitar, ó Deus amado, segundo a Tua vontade, o Teu querer, obedecendo sim a Sua direção, a Sua orientação, para todo movimentar e caminhar, Pai querido, dentro dessa jornada cristã que estamos, nessa rota para o céu. Nos ajuda nas nossas fraquezas, ó Deus amado, que a Tua palavra nos alimenta, nos direciona, Senhor Jesus, em gratidão, louvor, adoração a Ti, porque o Senhor merece todas as coisas. Muito obrigado por essa manhã, pelo alimento já, e também pela parte da tarde que virá, tudo está no Teu controle. Logo mais estaremos aqui novamente, ó Deus amado, cultuando, bendizendo, louvando o Teu grande nome. Amém. Estenda suas mãos para cá, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós agora e sempre, e todos digam amém. Tenham um bom almoço a todos. Não, Rodrigo. Rodrigo, se nós pudéssemos malhar a cara na academia, hein? Não. Mas tava feito, não tava? Mas tava feito, não tava? Essa cara tá lá. Só o corpo tá bom. É por isso que a massa tá ajudando eu e você. É por isso que a massa tá ajudando eu e você. Nossa sorte é que a massa tá tampando. Aí mais o resto. O resto é seguir, né? Essa cara tá bom, né? Do jeitinho aqui, essa prática, né? Só do plástico ou escuro, né? Eu acho assim mesmo, né? Eu acho que não tá